Olá, sétimo ano. Vamos começar a nossa terceira aula. Nessa aula a gente vai reforçar o assunto de conversão de unidades de medida. Então a gente vai rever a conversão de unidades de grandeza linear, ou seja, uma dimensão, cálculo de área, a conversão de medidas de área e conversão de unidades de volume. Todos os exercícios estão no nosso livro e a gente vai sempre mencionar qual é a página e qual o capítulo onde ele se encontra. Então a gente vai começar no capítulo 5. Inclusive tem aí a foto do capítulo 5, né? Nessa unidade aqui que a gente vai começar nossos estudos. Então a gente tem alguns tipos de tubarões e cada um desses tubarões aqui tem uma medida. Então essa medida aqui, ó, ela é linear, só uma dimensão. Então a gente vai fazer o estudo de uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Lembrando que a dimensão 0 é onde está o ponto. Dessa dimensão 0 é que surgem as outras. Então no dimensão 0 eu coloco um prego, amarro uma corda e estico. Eu tenho essa medida de comprimento que a flecha me mostra aqui, ó. Então essa é a unidade linear, uma dimensão. Tranquilo, gente? Então vamos lá para os exercícios do nosso livro, para não ficar nenhuma dúvida nesse conteúdo. Lembrando que se ficar alguma dúvida, você marca qual o tempo do vídeo e manda lá no Google Sala de Aula para o professor em qual o tempo do vídeo que está essa dúvida. O professor assiste de volta o vídeo, encontra a dúvida e responde para você no seu e-mail. Tá ok, sétimo ano? Então a gente vê aí um pequeno texto que o professor trouxe, que é para explorar a parte teórica, sempre é importante, né? Nessa aula iniciaremos o estudo de unidades de comprimento, que a gente já viu ali, né? Já afirmou sobre isso. O comprimento tem sua unidade padrão sendo o metro. Então tudo parte do metro. Múltiplos de metro e submúltiplos desse mesmo metro. O metro é a unidade padrão. E agora podemos fixar melhor ainda o significado de dimensões. Esta unidade de medida tem uma dimensão, como o professor já falou anteriormente. Então 0, eu tenho um ponto, ele não tem comprimento, não tem largura e não tem altura. Ali inicia as outras dimensões. Uma dimensão, comprimento, duas dimensões, comprimento e a largura, então eu tenho área. E a terceira dimensão, comprimento, largura e a altura, aí eu tenho o volume. Continuando então, vamos ser bem objetivos, tá? A gente está trabalhando uma disciplina que é reforço. Então, você já viu isso em sala de aula, o professor só está aqui para reforçar o que você viu em sala de aula. A gente vai ver uma forma diferente de fazer conversão de medidas. A gente vai usar uma tabela de conversão. Então, nessa tabela, claro que a gente vai alterar ela conforme as nossas necessidades. Mas nessa tabela é muito mais prático da gente fazer essas conversões de metro para quilômetro, de decímetro para milímetro, de metro quadrado para quilômetro quadrado. A gente vai usar essa tabela, que ela é uma ferramenta universal aí para a gente trabalhar essas conversão de medidas. Lembrando, essa tabela não serve para cálculo de conversão de unidades de tempo. Eu não consigo usar essa tabela para converter dias em meses, horas em minutos, porque essas unidades elas não são decimais. Essas unidades de tempo elas são sexagesimais, então aí a tabela não fecha. Então ela fecha para cálculo de comprimento, cálculo de área e cálculo de volume ou capacidade. Tá ok? Tá aí a nossa tabela de conversão. A gente tem a unidade padrão que é o metro. Poderia ser a grama também, né? Múltiplos e submúltiplos dela. Então, unidade padrão metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro, são múltiplos dela. E submúltiplos, decímetro, centímetros e milímetros. No exercício 1 da página 85, a gente tem que fazer a conversão de 325 quilômetros em metros. Então, a gente tem que relembrar os algarismos, né? Os algarismos que fazem parte de um valor numérico. Então, eu tenho a primeira unidade aqui, a segunda é a dezena e depois a centena. Então, esses três valores aqui juntos formam um valor numérico. E na ordem, unidade, dezena e centena. Sempre vamos colocar a unidade, ou seja, o primeiro valor inteiro. Eu não tenho vírgula aqui, ó, então 5 é a unidade, e embaixo da unidade da grandeza.
Então o 5 vai embaixo do quilômetro e eu preciso fazer uma conversão para chegar lá no metro. A nossa tabela, a gente costuma fazer ela até quilômetro, ou seja, uma unidade de quilômetro. Como eu vou precisar extrapolar ela, ó, eu preciso chegar lá em 325. Então, você lá no seu caderno, aqui no vídeo a gente vai adicionar mais 2 colunas. E você também faria assim no seu caderno. Então, vamos ver como é que fica aí. Montei a tabela aqui, ó, e você monta no seu caderno também, né? A unidade padrão, que nesse caso aqui é metro, poderia ser gramas. Então, quando eu tenho 10 metros, é a mesma coisa que eu ter 1 decâmetro. Quando eu tenho 100 metros, né, trago a unidade para cá, ó, eu tenho 1 hectômetro. E quando eu tenho 1000 metros, ó, eu trago a unidade aqui na frente, no quilômetros. Mas o exercício pede o seguinte: converter 325 quilômetros, então unidade embaixo da grandeza. E eu preciso chegar aonde? Lá na grandeza metros. Ela está aqui, ó. Eu só chego lá se eu adicionar zeros. Então eu vou adicionar 0 em cada um desses espaços aqui, ó. Embaixo do hectômetro, embaixo do decâmetro e embaixo do metro. E aí como é que ficou? O que era 325 quilômetros, a unidade estava aqui, a unidade agora veio para cá. E eu vou ter o quê? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. 325, não mais quilômetros, 325 mil metros. Ó, a unidade veio para cá, então esse agora é o novo valor. Então aqui embaixo está a conversão. Ó. Transformar 325 km em metro é a mesma coisa que 325 mil metros. Então vamos ali para a letra B. A letra B ela já tem um número decimal, ó. 17,85. Você não pode se confundir. O 85 não é unidade. Esse 5 aqui não é unidade. A unidade é o primeiro valor inteiro à frente da vírgula. Pode inclusive ser o zero, né? Pode ser a unidade vazia aqui. Mas o primeiro valor à esquerda da vírgula é ali que está a unidade. Então é esse 7 que vai embaixo da grandeza hectômetro. 17,85. O 7 está aqui, ó, embaixo da unidade hectômetro. E aí eu acondiciono o número como ele é. 1 vai à frente e o 85 vai atrás. Preciso chegar em centímetros. Está aqui a unidade de centímetros. Ó. Eu só chego nela se eu adicionar zeros. Então eu vou adicionar um zero aqui e adicionar um zero aqui. E agora aqui vai ser a minha unidade. Vamos ver como é que ficou? Está aí, ó. Então o que era 17,85, tinha uma vírgula aqui, ó. Essa vírgula, ela iria onde? Para cá, ó. Então aqui seria a minha parte inteira. Então agora eu tenho o que? 1, 2, 3, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então 178.500 o que? Se eu quero saber qual é a grandeza, eu olho para cima de onde está a unidade, ó, centímetros. Então está aqui a resposta, está aí no livro de vocês, capítulo 5, exercício número 1. Como é que a gente resolve através da multiplicação. O professor está passando para vocês usar a forma de tabela. Vamos fazer a letra C agora? Exercício C. 785,56 decâmetro. Então o 5 é a unidade, é ele que vai ter que ir embaixo da grandeza decâmetro. Então está aqui, ó. Pego o 5 daqui e levo lá para o decâmetro, ó. Agora eu ajusto o número. 785, a parte inteira até aqui, então aqui que vai a vírgula, 56. Adiciona uma unidade embaixo de cada grandeza. Isso quando for grandeza linear. Uma dimensão. Eu quero chegar em metros. A conversão exige que eu chegue em metros. Então o metro está aqui, ó. Perceba que eu chego até no metro e ainda sobra unidades, ó. Sobra valores numéricos. Então a minha vírgula vai vir para cá. Então o que era 785,56 vai vir para cá, ó. Então unidade, dezena, centena. Como é que vai ficar esse número? Tá aí, ó. Trouxe a vírgula para cá, porque é aqui que está a parte inteira, ó. Ficou 7.855,6. Então eu não vou dizer que ficou todo esse valor aqui, o numérico, em metros. Por quê? Porque esse 6 aqui não está embaixo do metro, está embaixo do decímetro. Então essa parte aqui é decimal. Vamos lá para a letra D?
Então, agora a gente vai ser mais objetivo, como a parte teórica está aí. Porque depois que você aprendeu o macete, não tem muito que a gente ficar enrolando aí, né? Bota os valores na tabela, faz a conversão e vai para o gabarito. Tá aí, ó. Converter 1,25 metros em centímetro. O 1 vai embaixo da grandeza metro, tá aqui, ó. E aí eu reescrevo o número 25 atrás, né? Quero chegar onde? Quero chegar em centímetro. E aqui tem uma coincidência, né? O valor numérico acaba exatamente na casa do centímetro, na grandeza do centímetro. Então tá aí, ó. 1,25 metros vira 125 centímetros. Vamos para a letra E? Tá aí a letra E. Converter 2.500 milímetros em metros. Então o último valor numérico aqui ele é inteiro. Ele é a unidade do milímetro, então é ele que vai lá, ó. O zero embaixo do milímetro, o zero da dezena embaixo do centímetro e assim por diante, né? O 5 no decímetro e o 2 embaixo do metro. Fiz o quê? O preenchimento da tabela de 2.500 milímetros. Unidade embaixo da grandeza. E eu quero chegar em metros. Então o metro está aqui, ó. O metro está aqui. Então é aqui que vai a minha parte inteira. Então coloquei a vírgula aqui. O que vem depois é parte decimal. Então, detalhe. Esses zeros que vem aqui atrás eu posso não colocar. Se eu escrever que eu tenho 2,500 metros, tá certo. Mas por arredondamento a gente acaba dizendo o quê? Que eu tenho 2,5 metros. Se você colocar 2,500 também tá certo. Mas por arredondamento a gente deixa uma casa só, né? Vamos para a próxima questão? A letra F, ele pede para a gente converter 1.250 centímetros em hectômetros. Ficou fácil já, né? O zero na casa do centímetro, tá lá, ó. E eu preciso chegar no hectômetro. Só que eu não tenho números suficientes para chegar lá, ó. Eu só chego lá preenchendo com zero. Coloquei o zero. Cheguei na casa do hectômetro. Então, se é aqui, tudo que vem depois é a parte decimal. 0,125 o quê? Hectômetros, ó. O valor numérico, a unidade, vai embaixo da casa referente à grandeza. Então, nesse caso aqui a gente não desconsiderou zero, porque não tinha zero, tinha o quê? Os valores numéricos 1, 2 e 5. A gente não arredondou. Vamos para o próximo trabalho? Então, o próximo exercício é a letra G. 1.254,36 decímetros. Então, o valor numérico 4 é que vai embaixo da grandeza decímetro. Tá lá, ó. O valor numérico da unidade vai embaixo da grandeza decímetro. E aí eu ajusto o número como ele é escrito. 1.254, porque é a parte inteira, 36, que é a parte decimal. Eu preciso chegar aonde? Preciso chegar no quilômetro. E eu só chego lá se eu colocar zeros. Se eu não colocar zero, eu não consigo chegar nessa grandeza do quilômetro aqui. Então foi isso que a gente fez. Colocamos o zero e chegamos no quilômetro. Se eu quero converter justamente em quilômetro, o que eu tenho aqui no quilômetro? Eu não tenho valor numérico, eu tenho apenas o quê? O zero na casa do km. Então é 0, vírgula, e tudo isso aqui, ó, após. Então eu tenho 0 quilômetro, vírgula, 1, 2, 5, 4, 3, meia. Tá aqui, ó. Se tivesse zeros aqui atrás, eu ia desconsiderar, né? Ia deixar só a parte numérica. Mas como eu não tenho zeros, eu poderia desconsiderar também, mas como a gente está trabalhando aqui o cálculo de conversão, a gente não vai cancelar quando não for zero. Aí nós temos a letra H, ficou fácil já, né? 547 metros, então a unidade vai embaixo da grandeza. E eu preciso transformar em quilômetro. É mesmo como o anterior. Só chego lá no quilômetro colocando os zeros. Coloquei um zero, vírgula, então essa seria a parte inteira, só que não chega a ser uma parte inteira porque o valor numérico é zero. Então fica 0,547 o quê? Quilômetros. Então agora a gente vai realizar o exercício número 2, que é a continuação do exercício, tá? Agora ele tem uma folhinha de caderno ali e tem quatro linhas escritas conforme o aluno entendeu. Então você tem o teu livro aí, identifica aí o que o professor está fazendo e vamos acompanhar junto, tá? Está na página na sequência do nosso exercício.
Para transformar metros em quilômetros, eu multiplico por 1000. Vamos ver. Eu estou aqui. Vamos imaginar que eu tenho um valor numérico 1 aqui. E eu quero chegar no decâmetro. Se eu falar que eu vou multiplicar ele por 10, eu passo de ter o que era 1 metro, eu tinha 1 metro, e passo a ter 10 metros. Então não tem sentido. Quando eu passo de metro para cá, de 1 metro para cá, eu tenho 0,1. O 1 não saiu daqui, da unidade de metro. Então aí já ficou tranquilo para a gente entender, né? Se eu venho daqui para a esquerda, eu tenho que dividir 10, divido 100 e divido 1000. Então tá aí, ó, o professor recortou e pegou só aquilo que era importante, do metro para chegar até no quilômetro. Ó. Então do metro para o decâmetro eu divido por 10, do metro para o hectômetro eu divido por 100 e do metro pro quilômetro eu divido por 1000. Vamos já rapidamente fazer a segunda linha. A segunda linha ele afirma que para transformar metros em centímetros eu divido por 100. Então eu estou em metro e quero chegar lá em centímetros. Ó. Pego só a parte que me interessa na tabela. De metros para cá eu divido por 10, de metros para cá eu divido por 100. Então é o contrário do que o aluno colocou ali. Na terceira, eu quero transformar hectômetros em decâmetros. Primeiro tem que saber onde é que está cada uma dessas grandezas. Então o hectômetro está mais à esquerda e o decâmetro está uma unidade antes. Então se eu quero vir daqui para a direita, no meu caderno, da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. E aí vamos para o último. Do último é o sentido contrário. Ó. Eu estou em milímetro, que é lá a última unidade de grandeza que a gente estuda. Tem unidades, subunidades menores, mas a gente vai até o milímetro e a gente quer avançar para o centímetro. Então nesse caso eu vou dividir por 10. Estou em milímetro e adianto uma casa e eu vou para centímetros. Eu multiplico, não, eu divido por 10. Tranquilo o exercício 2? O exercício 2 é bem tranquilo mesmo, é só para a gente fixar bem esse conteúdo, quando eu multiplico e quando eu divido. Tá ok?